Muito bem, Monza Experience. Nós estamos aqui no... Eu não posso revelar onde é que é isso. É um projeto novo e nós vamos falar agora, dentro desse nosso quadro, sobre feiras. As feiras de carros antigos espalhadas por São Paulo, não só em São Paulo, hein? Tem São Paulo, tem Curitiba e tudo. E nós vamos navegar nestes bares. E você, tudo bem? Pô, chega, aparece no vídeo também do Monza. Quê? Qual é o seu nome? João Pedro dos Santos. Hã? João Pedro dos Santos. João Pedro Santos, você tem Monza? Quê? Tem Monza? Que é Monza? Carro antigo, Monza. Teu pai não tinha? Que carro teu pai tem? Não tem pai. Não tem pai. Ferrou tudo aqui, fui. Mas, meu irmão, esse aqui é o último disco do Michael Jackson? Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular. Quem? Caceta Popular e Planeta Diário. Pô, deve ser uma merda, hein? Muito bem, às 9h16, você está onde aí? Você está de carona. E eu coloquei a GoPro exatamente na altura da cabeceira do banco traseiro. Então faz de conta que você agora usou o que a Uber está fazendo no Brasil. Nesse nosso Monza Experience, a Uber nos permitiu, aqui em São Paulo, está lançando o serviço Uber Classic, que são Ubers somente com carros clássicos, tem que ter 30 anos ou mais. Então você paga uma taxa mais elevada, automaticamente, e os passageiros têm que ter nota 5 ou 5.1 no placar da Uber. Então tem que ser um cara que vai pagar a bandeira, o equivalente à bandeira 2, só para andar num clássico, com todos os antecedentes criminais já pesquisados e tudo, para o cara não levar teu carro, né? Sabe como é que é Brasil. Enfim, você está aqui, estamos no Ground Zero. Nossa, errei. Estamos no Ground Zero. Não é Torre Gêmea não, nós estamos no Instituto de Botânica de São Paulo, que é onde começam as filmagens, ao pé da selva, passando aqui um caminhão de gelo. Então você vai acompanhar aqui o que nós vamos falar nessa trajetória, saindo do Ground Zero até o Sesc no bairro do Belenzinho, na Zona Leste. Vamos atravessar São Paulo. Vamos lá no Sesc tomar um café, o melhor café de São Paulo. E ó, quase ia fazer merda. Ó o caminhão vindo com tudo para destruir Monza. Ó, passou um japonês. Engraçado isso, né? Você olha a Honda na rua, só vê japonês dirigindo. Engraçado, o cara vem pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, lá atrás, na imigração japonesa. Aí agora ele consegue comprar a Honda Civic, ele compra só coisa japonesa. É Toyota, é Honda, não sei o quê. E não volta pra lá. Não, enfim, vai entender. Estamos aqui então com o nosso querido. Esse aqui é o I Love Monza. É isso, você não está acostumado com esse carro. Esse aqui é o I Love Monza. Então na década de 80, o que era? Dirigir o Monza era isso. Você sentava aí no banco traseiro com tom do conforto, com esse veludo aqui, ó, com esse tecido macio, e ia tranquilo. Você não vai falar nada pra câmera? Eu não. Simone tá tímida. Ô Ângela, realmente, nós esquecemos seu nome, mas foi uma fração de segundo. É o meu Alzheimer, né? Que eu vou fazer os 47, já começa a dar sinais, então eu esqueci. Aí chamei a Ângela de Bianca. Mas a gente já aprendeu, não vai mais fazer isso. E aí eu ia corrigir lá, mas acabei não corrigindo. Falei, vamos que vamos. Então estamos aqui. Nós acertamos o nome dela. No fim acertamos. Nós acertamos. Na segunda tentativa nós acertamos. Na segunda tentativa acertamos. Então vamos lá. Entrando aqui na Travessa do Desgraça. Aqui só tem casa feia. Isso que é engraçado Curitiba, né? São Paulo aqui São Paulo é um palheiro de construção horrível. É um negócio, tirando a Paulista, tirando alguns poucos bairros. Na verdade, tirando a Paulista ou Jardim Europa, né? Porque tirou Jardim Europa e Paulista de São Paulo, o resto vira uma coleção de puxadinho, né? Eu acho que tinha que fazer a casa desse jeito, eu acho daquele, eu acho que é melhor pintar de roxo, eu acho que é melhor pintar de verde. Como diz arquiteto em São Paulo, isso aqui é um palheiro de desgraça, né? Nunca tem uma coisa meio padronizada e tudo. E é engraçado, né? Uma coisa que eu gosto em Curitiba é isso. Primeiro que as ruas residenciais são muito mais arborizadas que as de São Paulo, com exceção do Jardim Europa. Mas eu falo muito do Jardim Europa porque é um bairro modelo em São Paulo que reúne os empresários que controlam só o PIB brasileiro. Então a tua chance de morar lá é remotíssima, a não ser que você vire caseiro da casa dele, né? Então assim, nunca ninguém vai comprar casa no Jardim Europa. Mas aqueles caras que estão lá vivem bem, né? E vivem em outro mundo, inclusive. Agora em Curitiba é um negócio legal, né, cara? Curitiba, além de ter muita rua arborizada, tudo, você não pega um monte de farol e tudo. E as construções em Curitiba me parecem mais assim, tem a mesma cara, assim, né? Aquela janela de madeirinha envernizada. Eu acho. Se bem que não pode descuidar, né? É o que eu falei outro dia visitando a Lapa. Você tem aquele centro histórico da Lapa que é uma graça.
E não pode deixar, a prefeitura tinha que fazer como faz na França, como faz na Itália. No centro ali, você não pode deixar o cara... porque eu quero construir uma casa no estilo mediterrâneo. Vá merda, vai construir no raio que o parta, né? Não pode, tem que ser com essa cor, tem que ser... Porque aí você não perde a identidade da cidade, né? Eu acho que isso que é o legal. Uma coisa que falta no Brasil é isso, as cidades brasileiras, com raras exceções, perdem completamente. Você visita hoje e volta daqui a 20 anos... Mudou tudo, tem um monte de prédio construído no meio do nada, o sobradinho que o cara fez com a construção porque ele acha que é bom, enfim. Mas este não é um programa para falar de construções. Nós não entendemos nada de construção civil, então nós vamos falar, ó, aqui estamos parados. Você vai parar ali na farmácia? Tem que parar na farmácia. É isso aí. É logo ali. Enfim, uma das coisas que você escutava, cadê minha fitinha? Ó, uma coisa que você escutava, eu vou pôr aqui, para comemorar essa edição, isso aqui é como se eu estivesse andando em 1988. Um ano depois, em 1989, surge isso aqui, não a fita cassete, isso aqui está gravado da época, surge um LP de uma galera, que eu estou colocando como música de fundo, Caceta e Planeta. Caceta e Planeta é um nome que foi conhecido depois, já na época da TV Globo, eles faziam um programa meio humorístico, bababá. Mas não, a origem desses caras, que era o jornalzinho, era um jornalzinho mesmo, como se fosse um tabloide, chamado Planeta Diário, naquele papel jornal lá, né, meio vagabundinho, né, e uma revista chamada Caceta Popular, que era parecido com eles imitavam, de certa forma, o Med. Peraí, onde é que é a farmácia? Ali, aqui no chão? sozinha, tá bem no final ali. Tá na mesma, né? Não preciso entrar lá, posso entrar aqui. Sim. Aí, ó. É bom andar em 45 graus, ó. Não, já te falando de lá. Sei comprar? Tá bom, vamos parar no X vermelho. Muito bem, paramos. Estamos na farmácia. Simone vai comprar remédio, que eu peguei uma gripe desgraçada. Enfim, em 1989, esses caras estavam no auge do sucesso. Eles tinham a revista, que era a Caceta Popular, que era muito divertida. E é uma época no Brasil que é legal entender. A época do final da década de 80 é o auge do politicamente incorreto. A gente olha isso hoje, né? Bons anos depois. Na época você não percebia, você achava que isso era normal. E tem um sentido histórico para isso, né? Porque você vinha da década de 60, uma época de golpe militar, lá em 64, aquele bando de cabeça de bagre milico lá, governando pessimamente o país. Tem cara que hoje, a intervenção militar é um ignorante que não tem noção do que está falando, né? Porque o governo militar o brasileiro, na década de 60, representou um atraso de 30 anos na nossa economia, fez com que a gente se endividasse ao extremo, isso qualquer livro de economia você estuda, e fizesse a nossa inflação chegar na casa de 3 dígitos, 4 dígitos ao ano, é um absurdo completo. Que culminou depois num governo pseudo não militar, que foi na época que o Tancredo Neves entrou, com o Sarney como vice, Tancredo morreu, Sarney assumiu, um péssimo gestor também, depois Itamar, enfim, a coisa só resolveu, como a gente sabe, com o Plano Real, com a estabilidade da moeda, que é o que está em risco agora, né? Com as lambanças todas que estão acontecendo, e agora o que deixa medo, com justamente o pedido de demissão do Pedro Parente, lá da Petrobras. Vai saber como é que a Petrobras vai ser usada de novo, infelizmente, pelo governo, como já errou no passado. Mas enfim. Então a década de 60 era uma década extremamente repressora, as pessoas torturadas, quem falava mal do governo, não tinha liberdade de expressão, os meios de imprensa criada censura, tinha que, qualquer publicação, qualquer livro, qualquer música tinha que passar pelo censor, que era um cabeça de bagre, que decidia se você podia ou não, dependendo do que você ia falar na letra. E autores foram torturados, Geraldo Vandré caminhando... para não dizer que não falei das flores, se não me engano, terminou o show, foi torturado. Cara, surreal. Enfim, e aí na década de 70, os cabeças de bagre finais, né? Geisel, a Intro Figueiredo, que era uma cavalgadura, um imbecil completo, general, ele podia ser bom como estrategista militar, mas como um cara político, para desenhar estratégia política e administração de um país inteiro, era um imbecil, não tinha outra palavra, ele acabou com o país. Então, mas ele já estava meio desacreditado. Então, em 81, 82, o pessoal começou a pôr as asinhas de fora. Como? Nas músicas, em tudo. Quando você vai para meio da década de 80, a galera escrachou de vez. Então você podia falar o que você quisesse, que era legal. Por quê? Porque você estava sufocado por 15 anos, sei lá, quase 20 anos sem poder falar nada. O Caceta, aquela galera, o Hélio de la Penha, o Bussunda, que faleceu, eram humoristas sarcásticos, né?
que é o melhor humorismo, é o mais inteligente, né? Então era o humorista que pegava a realidade e sacaneava. E eles faziam humor contra tudo, inclusive hoje coisas impensáveis, né? Falar mal de deficiente físico, você é louco de publicar uma coisa dessa hoje. Falar mal de mulher, falar mal de gay, falar mal do que for, você tá maluco, você é preso, é discriminação, o mundo mudou muito. Mas naquela época, para quem não podia falar nada, você podia falar mal de quem você quisesse. E não só você podia falar mal, primeiro que não tinha a massificação da informação como tem hoje. Você podia falar mal, demorava muito para o seu falar mal atingir a massa. Então eles faziam o quê? Revista e jornal. E a molecada comprava. Era o best-seller nacional? É evidente que não. Tinha muita gente que nem passou por isso, nem conheceu. Mas nas regiões mais abastecidas de informação, que são as capitais brasileiras, né? Então São Paulo, tinha Rio de Janeiro. Naquela época São Paulo e Rio de Janeiro rivalizavam mais ou menos uma posição parecida. Hoje o Rio acabou completamente, né? Não nos fala mais. São Paulo destruiu em termos de tamanho. Mas o Rio de Janeiro naquela época tinha uma rincha, né? De São Paulo, Carioca e tal. Outras capitais, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, e no Nordeste, como diz o nosso querido Renato Russo, tudo em paz. Nunca vi nenhuma manifestação grande ali. Aí algum historiador fala, imagina, aqui em Recife teve a levante da puta que eu pariu. Sei lá, cara. Enfim, o fato é que naquela época você podia falar de tudo. Então o Caceta Popular e o Planeta Diário fizeram justamente isso. Eles lançaram um disco, e é o preto com buraco no meio. Solta a imagem dele. E eu tenho esse LP em casa, eu só não tive tempo de pegar. Achou tudo certinho. Eu comprei o colírio do dia. Pega na primeira, maravilha. Carburação é foda. Caraca. Que é isso, colírio? 42 colírio. Mas eu não vou usar colírio. Eu vou, né? Ah. Essa bosta dessa vista. Bom, enfim. E aí, nessa época politicamente incorreta, eles lançaram o auge do Caceta e Planeta. Foi quando eles lançaram o LP. Preto com buraco no meio. Era o LP absoluta com letras deles. E o best-seller, o top de... tô falando, esqueci o termo pra música. A música top das paradas era o... Eu não vou lembrar o nome agora, mas o refrão era surreal. Era assim, mãe é mãe, paca é paca. Mas mulher não. Mulher é tudo vaca. Você consegue imaginar você tocar essa música hoje em público? Pois é. Não só eles tocavam em público, em show, vendiam disco, como as rádios FM na época, Rádio Rock, Jovem Pan, não sei. Você não deixou na farmácia? Voltando. Peraí, fica só falando. Sumiu o celular da Simone, vamos dar a volta no posto aqui. Peraí. Tá aí dentro? Enfim, naquela época, achou? Não achou? Você saiu com o celular daqui? Não lembro. Difícil agora. Você não pegou, não? Eu não peguei seu celular. Peraí, deixa eu ver. Vamos parar de novo aqui. Vai lá ver. Peraí, deixa eu ver se eu não sentei nele. Não. Bom, você tava com ele na mão. Depois do sumiço do celular, acho que ele esqueceu o celular na farmácia. Então ele é a época dos LPs, tipo esse aqui. Esse aqui eu peguei um exemplar da época, Top Gun, que era o primeiro filme de sucesso do Tom Cruise. Ixi, tá lá vendo. Ó, um LP, vinil, enfim. Eu tenho uma coleção, esse aqui é o número 44 da minha coleção. Tem bastante LP lá. E eles lançaram esse LP. Então tinha umas músicas surreais, cara. Tem umas músicas de racismo, tudo que você não acredita. E essa época desse carro. Esse negócio era maluco naquela época. Então aqui tem uma fita. Não sei, peraí, deixa eu achar aqui. Vamos parar essa parada, porque agora complicou tudo aqui. Retomando. Já encontramos o celular. Estava no console da porta. Enfim, então a homenagem que eu faço desse começo de vídeo é justamente... aqui é um Shell sem gasolina, o cara é ruim de compra, viu? Porque todos os postos estão abastecidos. Mas ele tá bom. Então era justamente o politicamente incorreto dessa época, que se perdeu. E quer saber? É bom que tenha se perdido, né? Porque você falava mal de umas coisas que você não podia ficar falando, né? Então melhorou. Algumas frescuras são cometidas hoje, eu acho errado. Mas assim, no geral, se você perguntar pra mim, como é que o Brasil melhorou? Claro que melhorou, cara. Melhorou em absolutamente tudo. Melhorou em estrada, melhorou em um monte de coisa. Tá bom? Tá péssimo. Tá uma bomba que a gente já conhece e tudo mais. Mas melhorou muito. Vai viver na década de 80, vai comprar carro desse no valor de 100 mil reais, tá? Surreal, cara. Então, melhorou. Para terminar esse nosso negócio, a nossa introdução desse nosso querido vídeo, vamos homenagear dois caras aqui. Eu homenagear o Wellington e seu Fusca, o canal do Wellington e seu Fusca. Wellington, eu gosto de como você faz, cara. Adoro essa paixão pelo teu Fusca.
E eu acho que tu é um cara muito engraçado, cara, então eu gosto muito. E gostei do outro lá, que é Restaurando o Carro Antigo, que é o cara que tá lá de Curitiba, se não me engano, tá restaurando o Del Rey, o Heron. Também gostei desses dois canais, são gente que tá colocando um conteúdo pessoal ali dentro, que é bem legal de assistir. Não precisa só ser um conteúdo técnico, né? Como faz o Tonella, por sinal muito bem, né? O episódio ontem da troca do facão da suspensão traseira do Fusca foi excepcional. Ele fala dos ângulos, do ajuste, eu achei do cacete. Mas, cara, eu não tenho o menor saco para estudar o que o Tonella estuda. Então, eu gosto de andar de carro, não gosto de consertar carro. Consertar carro só em extrema emergência. Mas se eu tiver meu mecânico de confiança, eu queria ter um Tonella. Aí resolvi o meu problema. Mas tem o Paulo, né? O Paulo é bom. Não é o Tonella, mas o Paulo é bom. O Paulo tem que trabalhar em série, né? O Tonella faz pra vídeo. Agora igual o Raitor, que eu gosto do cara lá, do ADG. Mas ele é muito fresco, né, cara? Se eu levar meu Monza lá, ele vai falar, você tem que levar pra fábrica, fazer de novo pra eu revisar. Porra, vai merda, né, cara? Eu gosto de... Arruma um carro, para de ser fresco. Mas enfim, cada um com seus negócios. E com isso a gente termina. Então eu vou terminar o áudio aqui pra gente colocar o nosso trajeto acelerado. Tu não vai aguentar 40 minutos dentro do trânsito, né? Então a gente vai acelerar em 1000 vezes, em 10 vezes essa coisa aqui. 1000 vezes não, né? Em 10 vezes o nosso roteiro, como a gente fez nas viagens. E vamos pro Sesc Belenzinho tomar o melhor café de São Paulo. Então vamos nessa. Enquanto isso, o que a gente escuta? Banda Blindagem. Olha lá. Eu queria guriar. 1, 2 e... Eu queria guriar. Cadê? Ser um bandido. Não entendi. Astronauta perdido num cisco voador. Não tem nada, mas depois eu ponho a trilha, vai ficar perfeito. Vamos. Vem teu olho ferido. Queria guria ser o dono do medo. Um buraco negro, uma nuvem fechada no elevador. Eu queria guria, ser um bandido, astronauta perdido, um cisco voador. Nenhum café poderia deixar sem a caneca específica. Então vamos pro melhor café de São Paulo, né? O café do Sesc, ele é barato e um dos melhores que tem. Chocolate quente e cappuccino. Muito bem. E olha o que tem aqui. Galera, estamos aqui no local inusitado, depois eu vou pegar as cenas com a GoPro saindo daqui. Aqui é o cemitério do Araçá. Meu pai mora aqui hoje em dia, não, sacanagem, mas ele morreu lá em 2005 e está enterrado aqui. Outros familiares também. Estamos aqui fazendo o Monza Experience dessa vez. Tentamos o Pacaembu para pegar a parte de trás, daquele estádio onde que lá atrás era muito emprestado e alugado para aquele time que tem grande número de torcedores em São Paulo, tudo mais, não lembro o nome dele. E ficou por isso. Mas aí o que acontece? Fala um pouco de feiras, né, nesse episódio. A gente vai abrir episódio falando de feiras. Tem uma feira em Curitiba. Quando você vai ali em Curitiba, no centrinho, no Relógio das Flores, você tem uma rua histórica e nessa rua histórica todo domingo você tem um encontro de artesanato, um monte de coisa. E para nossa alegria, para quem gosta de carro antigo, você tem também um encontro de carros antigos. Todo o domingo. Então todo domingo vão alguns. Nós temos algumas imagens de lá que a gente fez da última vez que a gente foi. E estamos estreando a nossa querida placa aqui, que é a placa do nosso renomeado e rebatizado I Love Monza. I Love Monza é esse Monza automático aqui restaurado, já mostrei 200 vezes, que não tem aquela grelha de enterrar lagartixa, não tem frisos, nada, é personalizado. E agora com a placa I Love Monza. Então nós temos aí, em alguns momentos vocês vão perceber nos vídeos que vai entrar o Monza Curitiba, que é o 500F lá de Curitiba, e o I Love Monza, que é esse exemplar aqui. Uma outra feira que é legal também mencionar é em São Paulo, aqui, que é tradicional, lá na Estação da Luz, na Estação Ferroviária da Luz. E lá naquela Estação da Luz você tem também, se não me engano, todo domingo do mês você tem uma feira. Amanhã é o primeiro domingo do mês de junho, então a gente vai tentar dar uma olhada lá e tentar bater foto do que tem e o que não tem. A gente vai avaliar. Fica tranquilo, pode passar. E, enfim, a gente não pode atrapalhar aqui as pessoas que estão visitando seus entes queridos aqui. Pois bem, bem porque não tem opção. Em São Paulo tem um negócio, são 15 milhões de habitantes. Amigo, onde você vai tem gente. A não ser que você vá à noite, porque as pessoas circulam sempre nos mesmos horários, né? Se você for à noite, não acha ninguém, mas eu não poderia ficar aqui à noite. Esse cemitério aqui ele é conhecido por arrombamento de túmulo,
porque as pessoas roubam esses túmulos como tem aqui, ali atrás, ó, aquelas gavetas, elas são fundas, elas têm como se fossem uns 3, 4 andares onde você põe caixões. Cada um desse negócio aqui dá mais ou menos uns 8 ou 12 caixões. E as pessoas roubam aquilo à noite para pegar o ouro de restauração antiga de dente. Cara, é surreal. Então aqui E claro, tudo isso aqui é uma máfia, né? Então tudo que você vai fazer nesse cemitério aqui você tem que pagar. E aí tem que pagar para a administração. E claro que eles não fiscalizam nada, roubam flor. Enfim. E em São Paulo é assim, em São Paulo você tem uma quantidade muito grande de pessoas, não tem lugar para você filmar, não tem local parado, a não ser em estacionamento alguma coisa paga. Qualquer local público tem cheio de gente, cheio de carro, é uma loucura. Outra coisa que a gente não podia esquecer, a gente terminou aquele nosso último vídeo falando que informando que a gente já havia concluído as entrevistas da Lapa com a Ângela, tá vendo, Ângela? Agora não esquecemos teu nome. E também com o Celção. Mas faltou um garoto. Então a gente vai passar hoje para encerrar de vez a última entrevista da Lapa com aquele outro garoto. Agora, para esquecer, eu lembrei o nome da Ângela, mas esqueci o nome do garoto. Depois a gente pega ele lá. Então desculpa, depois eu peço no outro vídeo, assim a gente vai indo. E a gente então, encerrando a nossa transmissão aqui no cemitério, diretamente com o nosso querido I Love Monza, diretamente do cemitério do Araçá, aqui em São Paulo. Olha a caceta aí, gente! Olha o planeta aí, gente! Olha a polícia aí, gente! Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho. Eu me fugi, sou casa fora do baralho. Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho. Eu me fugi, sou casa fora do baralho. Mas quem mandou nascer babaca? Ela não quis, eu fui sozinho pro Maraca. Aos 2 minutos, o Zicão saiu de maca. E lá em casa, Ricardão fez gol de placa. Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho. É pra caralho. Eu me fugi, sou casa fora do baralho. Marquei com ela um cinema e um chovinho. Botei a beca, fiquei todo Mauricinho. Levei um bolo, mas já tô acostumando. Um dia é Pedro, outro é Luiz, outro é Fernando.